Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. Eu quero convidar aqui o Vinícius para fazer a leitura oficial dessa noite, né? Nós vamos estudar o Salmo de número 104 e eu vou pedir para que o irmão Vinícius venha fazer essa leitura. O Vinícius, irmãos, esse menino maravilhoso, cá, Vini, né? Que toda a igreja conhece, ele vai nos privar da sua presença por mais um ano, né? Se assim Deus o permitir, né, Vinícius? Nós não sabemos os planos de Deus, mas os projetos é que ele fique um ano, pelo menos, sem estar aqui conosco. Só vai estar conosco à distância, né? Mas nós não sabemos qual é o projeto de Deus. Então eu pedi para que ele fizesse essa leitura nessa noite, para que nós pudéssemos, pelo menos os irmãos da terça-feira, ficar gravado aqui, né? A leitura feita por esse grande jovem, que é um instrumento na mão de Deus. Então nós queremos que ele faça essa leitura e nós vamos nos lembrar desse dia até que ele volte. Amém? Obrigado, pastor. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Agradeço ao pastor Wesley, ao pastor Luciano pela honra de ler o Salmo dessa noite, Salmo 104. E é sempre muito bom estar com vocês, participando de um culto, cultuando o nosso Deus. E como eu disse, é uma honra ler o Salmo dessa noite. Salmo 104, tributo ao Deus Criador. Amém? Versículo 1. Bendiga ao Senhor a minha alma. Ó Senhor, meu Deus, Tu és tão grandioso, estás vestido de majestade e esplendor. Envolto de luz como numa veste, Ele estende os céus como uma tenda e põe sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos. Faz das nuvens a sua carruagem e cavalga nas asas do vento. Faz dos ventos seus mensageiros, dos clarões reluzentes seus servos. Ele firmou a terra sobre os seus fundamentos para que jamais se abale. Com as torrentes do abismo a cobriste como se fossem uma veste. As águas subiram acima dos montes. Diante das tuas ameaças, as águas fugiram, puseram-se em fuga ao som do teu trovão. Subiram pelos montes e escorreram pelos vales, para os lugares que tu lhes designaste. Versículo 9. Estabeleceste um limite que não podem ultrapassar. Jamais tornarão a cobrir a terra. Fazes jorrar as nascentes nos vales e correrem as águas entre os montes. Delas bebem todos os animais selvagens e os jumentos selvagens saciam a sua sede. As aves do céu fazem ninho junto às águas e entre os galhos põem-se a cantar. Dos seus aposentos celestes ele rege os montes. Sacia-se a terra com o fruto das tuas obras. É ele que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva, para da terra tirar o alimento. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. As árvores do Senhor são bem regadas, os cedros do Líbano que ele plantou. Nelas os pássaros fazem ninho, e nos pinheiros a cegonha tem o seu lar. Os montes elevados pertencem aos bodes selvagens, e os penhascos são um refúgio para os coelhos. Ele faz a lua para marcar as estações. O sol sabe quando deve se pôr. Trazes trevas e cai a noite, quando os animais da floresta vagueiam. Os leões rugem à procura da presa, buscando de Deus o alimento. Mas ao nascer do sol, eles se vão e voltam a deitar-se em suas tocas. Então o homem sai para o seu trabalho, para o seu labor até o entardecer. Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criaste. Eis o mar, imenso e vasto. Nele vivem inúmeras criaturas, seres vivos, pequenos e grandes. Nele passam os navios e também o Leviatã, que formaste para com ele brincar. Todos eles esperam em ti para que lhes dê o alimento no tempo certo. Tu lhes dás e eles o recolhem. Abres a tua mão e saciam-se de coisas boas. Quando esconde o rosto, entram em pânico. Quando lhes retira o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quando sopras o teu fôlego, eles são criados, e renovas a face da terra.
Perdure para sempre a glória do Senhor. Alegre-se o Senhor em seus feitos. Ele olha para a terra e ela treme. Toca os montes e eles fumegam. Cantarei ao Senhor toda a minha vida. Louvarei ao meu Deus enquanto eu viver. Seja-lhe agradável a minha meditação, pois no Senhor tenho alegria. Sejam os pecadores eliminados da terra e deixem de existir os ímpios. Bendiga ao Senhor a minha alma. Aleluia, glória a Deus. Só queria ler o versículo 33 novamente. Cantarei ao Senhor toda a minha vida. Louvarei ao meu Deus enquanto eu viver. Glória a Deus, glória a Deus. É um salmo um pouquinho longo, mas demonstra o poderio do nosso Deus, a grandiosidade do nosso Deus. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, Pai, mais uma vez por essa noite, Senhor. Nesse dia, nessa noite que nós nos reunimos para aprender um pouquinho mais da Tua Palavra, Pai. Usa o Teu servo, Senhor, usa o teu Filho, o Teu pregador, Senhor, para transmitir, Pai, a Tua sabedoria, a Tua glória, Senhor, a Tua Palavra, Pai. Abre os nossos corações para entender, Senhor, para ficar cravados os nossos corações, Senhor, que o Senhor tem para nos ensinar, Pai. Que ao sair daqui, Pai, essa palavra possa estar plantada, Pai, nos nossos corações, que nós possamos continuar praticando, Senhor, o que o Senhor vai nos ensinar, Pai. Que daqui, na próxima semana, no próximo mês, Pai, por o resto das nossas vidas, Pai, nós possamos continuar aplicando, Senhor, tudo que o Senhor nos ensinar através do Teu servo, Senhor. Que cada palavra, Pai, possa ser regada, Pai, com o Teu Espírito Santo, com o Teu fogo, Senhor, com o Teu azeite, Senhor. Use o Teu servo, Senhor, no nome de Jesus, que eu te peço, Pai. Abra os céus nessa noite. No nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Glória a Deus. Tome os vossos lugares, por favor. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos querem se comprometer em orar pelo Vinícius durante esse ano? Amém? Vamos orar, não se esqueça do Vinícius, viu? Ele tem sido um canal de bênção ali, naquele país. Eu sei que Deus o enviou ali para fazer a diferença no meio daqueles jovens, naquela universidade onde ele está. E nós vamos estar te cobrindo com nossas orações, viu? Eu sei que os seus pais já oram, mas nós vamos reforçar, né? Glória a Deus, que Deus te abençoe, viu, Vinícius? Muito obrigado. Sê tu um canal de bênção lá, viu? Glória a Deus. Meus queridos, hoje nós iniciaremos o Salmo de número 104. É um salmo bem extenso, não vamos conseguir concluí-lo nesse dia, mas nós vamos dar uma pequena introdução e meditar em alguns versículos aí desse salmo. Eu coloquei o título, então, tributo ao Deus Criador. Esse salmo, irmãos, eu até coloquei aqui na minha introdução as palavras, eu copiei e colei, né? As palavras de Spurgeon, Ctrl+C, Ctrl+V, né? Eu coloquei aqui diretamente as palavras de Spurgeon, porque eu vi que esse grande pregador da palavra de Deus, ele discorreu assim a introdução de uma forma tão maravilhosa que eu não quis nem mudar as palavras dele, né? Apenas coloquei as palavras dele aqui na minha introdução, que diz assim, né? Esse salmo é um voo mais amplo e longo da música inspirada. Oferece uma interpretação às muitas vozes da natureza e canta docentemente tanto a criação como a providência. Ou seja, ele fala que o salmista foi inspirado nesse louvor, nessa música, de uma maneira especial, que tanto fala da criação como da providência de Deus sobre todo aquilo que Ele criou. Ou seja, a natureza, os animais, o espaço sideral, o universo todo e também o cuidado de Deus para com o homem. Deus não simplesmente criou todo esse universo maravilhoso e disse assim, agora vocês se virem, virou as costas e saiu e deixou tudo, né? Como diz um ditado aí, Deus dará. Não. Deus criou, Deus formou e também Deus continua cuidando. Ele providencia todas as coisas.
O poema contempla um cosmo completo, ou seja, a formação do universo completo: mar, terra, nuvem, sol, planta, animais, luz, escuridão, vida e morte, todas provas eloquentes da palavra de Deus, da presença de Deus. Traços dos 6 dias da criação estão evidentes. Embora a criação do homem, a obra coroada do trabalho do 6º dia, não seja mencionado. Isso se explica por ser o próprio homem o cantor. Então, quer dizer, o autor, ele se preocupou em mostrar toda a natureza criada por Deus, louvando a Deus por tudo isso, mas ele não conta sobre a criação do homem em si, porque foi o próprio homem que cantou esse salmo. Então o homem não se preocupou em mostrar a posição do homem, mas sim da grandeza de Deus mediante toda a criação. E não é apenas uma condição da terra, mas esse cântico é uma alusão a tempos mais santos que veremos ainda no futuro. No verso de número 35 diz assim: sejam os pecadores eliminados da terra e deixem desistir os ímpios. Então, ou seja, ele fala da criação e também do final, onde serão eliminados todos os pecadores, todos os ímpios, tudo aquilo que contaminava a criação deixará de existir. Porque quando Deus criou a terra, quando Deus criou o homem, não havia o pecado. Depois, o pecado entrou e com isso, toda a consequência que veio atrás aí do pecado, a morte, destruição, guerra, fome, pestes, abrolhos, até mesmo a destruição da própria natureza, conforme a Bíblia diz que a natureza geme. Natureza geme. Nós às vezes não entendemos isso, mas eu creio que o gemido da natureza está até mesmo nas placas tectônicas, quando elas se chocam, e causa aí tantas maremotos, terremotos, quando aqui a Bíblia fala também, que nós vamos ver depois, quando a mão do Senhor é estendida e os montes fumegam, tudo isso consequência do pecado. Mas o salmista diz que esse dia vai findar, em que a terra não vai gemer mais, em que os ímpios não estarão mais sobre a terra. Deus vai fazer tudo novo. Esse espírito de louvor ardente, o salmista discorre porque ele tem uma percepção distinta de Deus como um criador e mantenedor de todas as coisas. Ele confia que Deus realmente está no controle de todas as coisas, e ele começa esse salmo adorando a Deus. Ele começa falando ali sobre o louvor ao Senhor, a esse Deus Criador, que nós vamos ver, a palavra no original é justamente Deus Criador. Diante dessa grandeza, desse poder, o salmista rende glórias a Deus. Ele só começa o salmo louvando e conclui louvando a Deus, adorando a Deus, dizendo: olha, eu reconheço, Senhor, que o Senhor é soberano nos céus e na terra. Eu reconheço que o Senhor é o Criador de todas as coisas, por isso eu te louvo. Quanto à autoria desse salmo, alguns estudiosos dizem que foi o rei Davi, pelo estilo literário, pelo como ele é colocado as palavras. Alguns dizem que é Davi. Não sabemos ao certo, mas pelo estilo literário, nós podemos concluir que foi o rei Davi. Então nós vamos nesse salmo aprender um pouco mais sobre a criação e como Deus governa todas essas coisas. Versículo de número 1 nos diz assim: bendiga ao Senhor a minha alma, o Senhor meu Deus. Ó Senhor meu Deus, tu és tão grandioso, estás vestido de majestade e esplendor. Como eu disse para os irmãos,
As primeiras palavras desse salmo e as últimas palavras também são palavras de louvor. Bendiga ao Senhor a minha alma. E o salmista, ele dá explicações bem detalhadas de o porquê ele bendizia ao Senhor. E o porquê ele dizia para a sua alma, bendiga ao Senhor. Talvez nós, no dia a dia, nós queremos explicações. Olha, eu tenho um dia atribulado, pastor. A minha vida não é fácil, eu tenho enfermidades, lutas. Eu creio que o salmista também tinha todas essas enfermidades, lutas, problemas, talvez não nas mesmas dimensões, ou talvez até maiores do que as nossas, mas ele dizia à sua alma, bendiga ao Senhor. Nós precisamos de encontrar motivos para bendizer ao Senhor. E nós, em alguns salmos anteriores, nós elencamos vários motivos de por que devemos adorar ao Senhor. Nós não vamos voltar atrás, mas nós vamos ver os motivos que levaram o salmista a adorar ao Senhor. E ele diz assim, o Senhor meu Deus, ó Senhor meu Deus, Tu és grandioso. Quando nós vamos para o original, a palavra que está lá, é Yahvé Elohim, ou seja, Deus Criador. Aquele Deus que pega do nada e faz todas as coisas. Quando nós estudamos o Salmo 103, ele começa também no Salmo 103, louvando ao Senhor, bendizendo ao Senhor. Só que lá no Salmo 103 tem apenas a palavra Yahvé. Aqui tem Yahvé Elohim, que seja Deus Criador. Lá está Senhor, aqui está Senhor Criador, ou Deus Criador. Ele está dizendo, o foco dele, ele estava adorando a Deus porque Deus era o Deus Criador de todas as coisas, de todas as vidas, de todo o universo, de todos os animais, de todas as plantas. E Deus fez isso com uma perfeição exata. Nós somos seres biodegradáveis, né? Todos os seres que existem são biodegradáveis. Tudo aquilo que Deus criou é biodegradável. Tudo aquilo que Deus criou tem uma exatidão muito grande. Ou seja, a terra está no lugar certo para que os raios solares batam aqui e não matem ninguém. Não queimem as plantas. Deus colocou uma camada protetora em volta da terra, para que também os raios ultravioletas também não danificassem a terra. Hoje nós sabemos que a camada de ozônio tem sido destruída, mas por causa do homem, consequência da má administração do homem. Porque quando Deus criou o homem, Deus disse para o homem, governe a terra. E nós, como governantes, nós temos gerido com ineficiência a terra. Nós não temos administrado bem aquilo que Deus tem colocado na nossa mão. E aí nós temos causado aí várias destruições, nós temos levado à extinção vários animais. Por quê? Porque nós não sabemos administrar bem os recursos que Deus nos dá. Por isso que quando nós chegamos à cidade de São Paulo, nós sentimos um cheirinho meio estranho, né, irmã Ana? Não tem como, né? Toda vez que você entra em São Paulo, você já sente aquele odor, né? Aquele cheiro desagradável. Por quê? Resultado da má administração humana. Mas o salmista sabia que Deus era perfeito em tudo que ele fazia. Ele é a causa primária de todas as coisas e ele fez todas as coisas com perfeição. Por isso ele começa o salmo dizendo, bendiga, ó minha alma, ao Senhor. Ele já sabia que ele tinha motivos de sobra para bendizer a Deus. E nós precisamos de sair daqui nessa noite confiando que nós temos motivos de sobra para todo dia acordar dizendo,
Glória a Deus, louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor, né? Nós já temos ouvido da boca do nosso pastor, para que nós acordemos pela manhã, já os nossos primeiros pensamentos sejam um pensamento de adoração a Deus. E nós precisamos de fazer isso pela manhã, que o nosso primeiro pensamento seja um pensamento de louvor ao Senhor, porque Ele é digno, Ele merece toda a honra, louvor e exaltação, aleluia. Ele é digno, não importa o que você esteja passando. Paulinho, Deus é digno do seu louvor. Toda manhã, acorde bendizendo ao Senhor. E aí o salmista, ele começa a discorrer no verso de número 2. Envolto de luz, como uma veste, ele estende os céus como uma tenda. Aqui nós encontramos aqui o primeiro paralelo com a criação, a luz. Em Gênesis, capítulo de número 1, os versos 3, 4 e 5, nos diz assim: disse Deus, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas, e chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. Ou seja, Deus então aqui, na criação, Ele forma a luz. Mas na verdade, irmãos, Deus é fonte de toda luz. Quando Ele disse haja luz, Ele tirou a luz de onde? De si mesmo, de si próprio. De si próprio, Ele é a fonte de toda a luz. Deus é fonte infinita de luz. Tiago, no capítulo de número 1, e o verso 17, diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstante. Ou seja, Deus é o Pai das luzes. Todas as estrelas, o sol, que que nós vemos, e ele, segundo a ciência, ele é um astro de quinta magnitude. O sol, a sua luz, segundo a ciência também, chegará o dia que não vai brilhar. E a Bíblia diz que esse dia chegará. Agora, a luz de Deus, ela nunca apaga, ela nunca diminui a intensidade. Deus é luz, Ele brilha constantemente e não vai findar a sua energia. Ele deu a luz às estrelas, Ele deu a luz ao sol, né? Imagine, irmãos, você acorda pela manhã, logo pela manhã, quando você acorda, se você olhar pela tua janela, por mais que ela esteja fechada, se o sol estiver brilhando, não estiver coberto pelas nuvens ou chuva, o que você vê lá fora? O sol já está brilhando, pelas frestinhas. Né? E se você sair na rua e tentar encarar o sol, você queimará a retina dos seus olhos. Agora, essa luz que vem do sol, meu irmão, é efêmera. Segundo a ciência, e a palavra de Deus nos diz que vai passar. Então, imagine só, toda essa glória, todo esse fulgor do sol vai acabar. Mas a luz de Deus, ela brilhará incessantemente, 24 horas, de eternidade a eternidade, e nunca acabará. João, ele teve uma visão no livro de Apocalipse. E nessa visão ali, ele recebeu revelações maravilhosas. E no capítulo de número 22, e verso de número 5, diz assim: não haverá mais noite, e eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo o sempre. Ou seja, não precisaremos mais da luz do sol para nos dizer que é dia, porque a luz de Deus brilhará em nós, e nós enxergaremos tudo 24 horas. Não haverá mais noite. A luz de Deus, Ele é a essência. Deus é luz. Deus é luz. E quando Ele disse, haja luz,
Essa luz saiu de si próprio. Glória a Deus. Versículo de número 3. Põe sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos. Faz das nuvens a sua carruagem e cavalga nas asas do vento. Agora aqui nesse versículo, nesse verso aqui, ele lança os nossos olhos de novo lá para cima. Põe sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos. Onde tem água nos céus? As nuvens. Ou seja, Deus coloca a viga dos seus aposentos nas nuvens. Certo? E não para por aí. Faz das nuvens a sua carruagem e cavalga nas asas do vento. Ou seja, meu irmão, Deus constrói os alicerces da sua casa, na atmosfera, nas nuvens, e Ele cavalga sobre elas. Parece que Deus está falando de águas, da terra, no mar, mas não, Ele está falando do céu. Em outras traduções nós lemos assim: construíste nas águas das tuas moradas, fizeste das nuvens a tua carruagem e caminhaste sobre as asas do vento. Deus constrói a sua casa nos lugares mais altos, dizendo: eu governo, eu estou sobre todas as nações, eu estou sobre todos os homens. Deus é Deus, e esse Deus é poderoso ao ponto de fazer a sua casa sobre as nuvens. Eu não vi ninguém ainda falar que construiu nas nuvens. Nós temos aqui perto de Campinas o maior shopping construído sobre uma rodovia, né? O shopping aéreo. Mas os alicerces desse shopping estão onde? No chão. Se nós formos pela Bandeirantes para São Paulo, nós vamos passar embaixo desse shopping. Mas os alicerces estão no chão. Agora Deus, Ele faz os alicerces sobre as nuvens, e para onde as nuvens vão, a sua casa também vai. Ele cavalga sobre essas nuvens. Olha como Deus é tremendo, olha como essa linguagem é tão maravilhosa, para dizer como Deus é poderoso, meu irmão. Nenhum engenheiro que eu conheço aqui nessa terra tentou construir algo sobre as nuvens, mas a casa de Deus, os alicerces estão sobre as nuvens, para mostrar a grandeza de Deus, o seu poderio, nessa linguagem figurada. Olha que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Tem alguém aqui que estuda engenharia? Pedrinho, né? Pedrinho, tente construir alguma coisa sobre as nuvens. Fale para os seus professores como agir. É isso, porque Deus construiu. No livro do profeta Amós, no capítulo de número 9, e o verso de número 6 diz assim: Ele constrói as suas câmeras altas e firma a abóbada sobre a terra. Ele reúne as águas do mar e espalha sobre a superfície da terra. Senhor é o seu nome. Glória a Deus. O salmista, entendendo todas essas coisas, ele diz: olha, eu tenho que bendizer a esse Deus. Eu tenho motivos para acordar toda manhã dizendo que Deus é poderoso e Ele deve ser louvado e adorado. Meus irmãos, Deus faz coisas tremendas. Não é que Ele fazia, Ele faz. Ele continua agindo, Ele continua trabalhando, Ele continua realizando grandes obras e obras impossíveis. Impossíveis. Aquilo que os homens não conseguem realizar, o nosso Deus realiza. Aquilo que é impossível ao ser humano, Deus faz. Deus faz. Ele cura o câncer, Ele cura a AIDS, Ele ressuscita mortos, Ele dá vista aos cegos, Ele faz andar os paralíticos, Ele para o sol, Ele faz retroceder a terra. Meu irmão, Deus faz coisas tremendas.
Confie no impossível. Ande pela fé. Porque, meu irmão, o nosso Deus tem prazer naquele que anda pela fé. Não olhe para as circunstâncias, mas olhe para Deus. E todas as coisas são possíveis a Ele. E tudo é possível ao que crê. Haveria alguma coisa impossível para Deus? Nada, nada é impossível para Deus. Nós só precisamos de crer e confiar. Precisamos, em vez de reclamar e murmurar, dizer glória a Deus. Em vez de ficar olhando para as circunstâncias, olhar para a grandeza do nosso Deus e adorá-lo por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele faz. Nós só precisamos de adorá-lo. Nós temos motivos para isso. Deus é todo poderoso. Deus é maravilhoso. Deus é amor. A excelência de Deus, ela é de geração em geração. Deus é tremendo. Versículo de número 4. Faz dos ventos os seus mensageiros, dos clarões reluzentes os seus servos. Para uma melhor compreensão desse texto, irmãos, eu quero convidar vocês a lerem mais 2 textos comigo. Olha só. Faz dos seus ventos mensageiros e dos clarões reluzentes seus servos. No texto de Hebreus, no capítulo 1 e verso número 7, traz uma explicação maravilhosa para que nós compreendermos esse versículo. Quanto aos seus anjos, ele diz, ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Ou seja, quem são os mensageiros de Deus? Que o salmista está comparando com o vento? Os anjos. Deus usa os anjos como mensageiros. E dos clarões reluzentes, ou seja, dos raios, dos trovões. Quem está no meio desses raios dos trovões? Esses servos. No livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 1, no verso de número 4 ao 12, nos diz assim: olhei e vi uma tempestade que vinha do norte. Uma nuvem imensa com relâmpagos e faíscas e cercada por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente. No meio do fogo havia 4 vultos que pareciam seres viventes. Na aparência tinham forma de homem, mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas, seus pés eram como de um bezerro que reluziam como bronze polido. Debaixo de suas asas, nos 4 lados, tinham mãos humanas. Os 4 tinham rostos e asas, e as suas asas encostavam umas nas outras. Quando se moviam, andavam para a frente e não se viravam. Quanto à aparência dos seus rostos, o 4 tinha um rosto de homem, rosto de leão no lado direito, rosto de boi no lado esquerdo e rosto de águia. Assim eram os seus rostos. Suas asas estavam estendidas para cima, cada um deles tinha 2 asas que se encostavam na de outro ser vivente, de um lado e do outro, e 2 asas que cobriam os seus corpos. Cada um deles ia sempre para a frente, para onde quer que fosse o espírito, eles iam, e não se viravam quando se moviam. Amém. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Amém. Glória a Deus. Olha que coisa maravilhosa esses anjos. Ou seja, estes anjos são mensageiros de Deus. E eles são reluzentes, porque receberam luz de quem? Que é o Pai das luzes. Meu irmão, que coisa maravilhosa, que coisa impressionante a existência desses seres.
quatro rostos, asas, e eles brilhavam no meio daquela tempestade. Ou seja, os anjos que nós achamos seres maravilhosos, lindos, são servos do Deus Altíssimo. E a Bíblia diz lá no livro de Isaías que esses anjos estão fazendo o quê? Adorando a Deus. Eles não param de louvar a Deus. Deus criou também esses seres maravilhosos e Ele os utiliza como mensageiros. Eles estão à disposição do Deus Criador e estão louvando incessantemente a Deus, porque Deus merece ser louvado, Deus merece ser adorado, Deus merece ser prestigiado. Nós temos que vir para o culto com esse sentimento de adoração, não preocupado com aquilo que nós vamos ouvir, mas preocupados com aquilo que nós vamos dizer a esse Deus. Porque às vezes nós vamos para casa, puxa vida, parece que o culto não foi daquela maneira que eu imaginava. Nós estamos esperando alguma coisa, enquanto Deus está esperando de você algo. Enquanto Deus está na expectativa, o que meu filho trouxe para mim, qual o tipo de louvor, qual o tipo de adoração, qual o sentimento que ele veio para a minha casa. Nós precisamos de inverter esse pensamento arcaico que nós temos aí, pensamento equivocado da nossa parte, de vir para a igreja simplesmente para ouvir. Não, Deus fala sim, meu irmão, mas Deus está esperando a sua adoração, o seu louvor, aquilo que você preparou para Ele. Você vem numa expectativa e Deus também está numa expectativa lá no seu trono. O que o Paulinho trouxe para mim? O que o Wesley trouxe para mim? Porque aqui no céu, os anjos estão me adorando 24 horas. E eu estou esperando algo dos meus filhos. E não é só no dia dos pais não, viu? Talvez você vai falar, pastor, está chegando o dia dos pais, é domingo que vem, né? Deus é pai. Então eu vou preparar algum louvor para Ele no dia dos pais. Não, Deus espera de nós adoração incessante. Uma adoração todos os dias. Não importa como você está hoje, importa que Ele é Deus. Então quando você vier para a igreja, meu irmão, não venha de mão vazia, mas venha preparado para oferecer a Ele. Talvez você pode vir arrasado para a igreja, mas você vem e fala assim, Senhor, eu sou grato pela vida. Eu sou grato por tudo que o Senhor tem feito. E eu te louvo, Senhor. Deus conhece o teu coração, meu irmão. Não é para ser hipócrita não, porque Deus sabe o que passando no meu coração. Deus sabe como foi o meu dia. Deus sabe como foi o seu dia. Mas não importa, meu irmão, o que tem acontecido. Importa que Ele é Deus e nós estamos aqui para adorá-lo. Nós viemos aqui para exaltá-lo e glorificá-lo. E Ele tem algo novo para nós. Porque enquanto nós o adoramos, Ele também está trabalhando por nós. Ou você pensa que Ele não trabalhou por você nesse dia? Ontem eu passei um dia muito angustiado, irmãos. E engraçado que foi eu e a minha esposa. Depois daquele culto tão maravilhoso aqui na presença de Deus no domingo, eu tive um dia tão angustiado ontem. Mas quando eu cheguei em casa eu já comecei a entender. Porque ontem minha filha quase foi atropelada. Aconteceram algumas circunstâncias esses dias em casa, assim, muito difícil. E até como homem, para me conter, não foi fácil. Mas eu deixei na mão do Senhor. E ontem eu tive um dia angustiado, passei um dia assim muito atribulado e preocupado, não sabia o quê. Mas Deus estava guardando a minha filha. Deus nos guarda, meu irmão. Nós não sabemos o que Satanás, a armadilha que ele colocou lá fora para nós. Mas tem uma coisa, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Não porque merecemos, mas porque nós somos filhos de Deus. E o Senhor está conosco para nos guardar, para nos proteger. Então, meu irmão, só adore ao Senhor. Não fique buscando motivos para adorá-lo. Você já tem todos os motivos para adorá-lo. Aleluia.
quando você acorda. Ontem, ao me deitar, eu disse: Senhor, eu não sei se eu vou acordar amanhã, mas eu quero te louvar por esse dia. E hoje, quando eu acordei, a primeira coisa foi adorar a Deus, porque eu tinha acordado. Nós temos motivos, irmãos, de sobra para adorar a esse Deus. Nós temos motivos para exaltá-lo. Então, somente adore e exalte a esse Deus. Aleluia. Meus queridos, e eu não quero que você saia daqui nessa noite. Eu tive um cuidado ontem, enquanto eu meditava nessa palavra, que você hoje nós temos aqui no Brasil, nós temos aí por afora, no mundo afora, alguns ensinamentos a respeito de anjos equivocados. Pessoas adorando a anjos, dando mais glória à criatura do que ao Criador. Tem outros homens aí que estão adorando aos homens também. Tem os seus ídolos, mas eu gostaria que você saísse daqui depois dessas duas leituras aqui que nós fizemos a respeito dos anjos, que você saísse daqui nessa noite também com um sentimento de adoração a Deus. Eu já ouvi muitos pregadores dizendo: tem um anjo ali, tem um anjo lá, e não sei o que, e as pessoas, glória a Deus, não sei o que, né? Porque o anjo está ali. Meu irmão, o anjo está aqui, eu tenho certeza, mas aqui no nosso meio tem um maior do que o anjo. Tem um maior que se chama Jesus Cristo. E dentro de você habita também o Espírito Santo de Deus. Então louve a Ele, exalte a Ele. Não se preocupe com os anjos. Os anjos estão aqui sim, a trabalho de Deus. Anjo não trabalha para homem, viu, irmão? Tem igreja aí falando para trocar o anjo. Seu anjo está fraco, venha trocar o anjo. Meu irmão, olha, a Bíblia diz que um anjo matou 187 mil homens. Então não tem anjo fraco não, meu irmão. Mediante o poder, a fraqueza do homem, né? O poder do anjo é infinito. O que Deus manda ele fazer, ele faz. Né? Ele tem a autoridade de Deus. Ele sai com uma autorização divina para executar tal tarefa. Mas não precisa de ser adorado. João também, na sua visão, aconteceu algo interessante com ele. Apocalipse capítulo 19, versos 9 e 10, diz assim: E o anjo disse: Escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: Essas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: Não faça isso. Sou servo como você, e como os seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Ou seja, o anjo ele não deve ser adorado em hipótese alguma. Hipótese alguma. Ele é como nós, criatura. Foi criado por Deus. E o anjo entende essa posição. E ele não recebe a adoração. Agora, se for um demônio com aparência de anjo de luz, porque a Bíblia diz que os demônios também podem se apresentar até mesmo com a aparência de um anjo de luz. Ele vai querer receber a adoração. Vocês lembram o que aconteceu com Jesus? A Bíblia nos diz que o Senhor jejuou, e tendo jejuado por 40 dias, o Espírito Santo levou para o deserto para ser tentado. E aí o que Satanás diz? Olha, vem cá que eu vou te mostrar uma coisa. Se você me adorar, se você prostrar aos meus pés, olha, eu vou te dar toda a glória dos homens para você. E aí o Senhor Jesus disse para ele: adorarás somente ao Senhor, e só a Ele servirás. Então, meu irmão, Satanás quer ser adorado. Satanás precisa, né? Ele precisa do ego, né? De encher o seu ego. Olha, os homens estão me adorando, mas os servos de Deus não adoram nem a anjos e nem a demônios. Eles adoram a Deus. Se Deus te der uma visão de um anjo, amém. Eu creio que eles estão aqui. Como também, a Bíblia diz que nós estamos repletos aqui, vigiados por uma tão grande nuvem de testemunhas. E essas nuvens de testemunha são tanto anjos como demônios. Mas, meu irmão, no tempo certo, se você precisar do socorro do anjo, que eu creio que você vai precisar, como eu preciso, o Senhor envia o anjo, né? Ele envia. Você não precisa de pedir para que o anjo venha. O Senhor envia. Você clama ao Senhor e Ele te responde.
Amém? Então, meu irmão, não se preocupe com o anjo, mas se preocupe em oferecer o melhor louvor ao Senhor. Diga assim: bendiga ao Senhor a minha alma. O Senhor meu Deus, tu és grandioso e estás vestido de majestade e esplendor. Bendiga a minha alma, o Senhor. Bendiga. Bendiga ao meu Deus, o Criador dos céus e da terra. Se preocupe, meu irmão, em vir para a igreja a partir de hoje com algo para adorar a Deus. Algo para oferecer ao Senhor. Não volte, não venha para a igreja de mãos vazias e não volte para casa sem receber a bênção de Deus. Curva a sua cabeça por um instante. Pai, te louvamos pela tua palavra enviada aos nossos corações. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é o Deus criador e mantenedor de todas as coisas. A ti rendemos todo louvor, toda honra, toda glória, Senhor. E a ti nós somos agradecidos, ó Deus, pelo fôlego de vida, pelo corpo, ó Pai, pelas vestes, pelos sapatos. Te agradecemos por tudo aquilo que nós temos e por tudo aquilo que nós não precisamos e que às vezes achamos que precisamos, ó Pai. Mas eu sei que o Senhor nos dá aquilo que verdadeiramente é necessário, ó Pai. E nós te somos agradecidos por tudo, ó Pai. Queira, Senhor, trabalhar em nosso coração. Queira quebrar, ó Pai, todos os paradigmas humanos, tudo aquilo, ó Pai, que nós fomos muitas das vezes instruídos, ensinados de forma errada, a virmos, ó Pai, para a igreja para pedir, mas nós queremos vir aqui para oferecer a Ti, ó Pai, oferecer a Ti um culto de gratidão, um culto de louvor e adoração, que verdadeiramente, ó Pai, aquela palavra que foi dita à mulher samaritana, possa se cumprir em nós, ó Pai, e adorarmos a Ti verdadeiramente, em espírito e em verdade, ó Pai, que nós possamos, ó Deus, verdadeiramente, ó Pai, oferecer o melhor para Ti, sem restrições, ó Pai. Que nós não estejamos preocupados com aquilo que vão pensar sobre nós, a respeito do nosso louvor, a respeito da nossa adoração que oferecemos a Ti, ó Pai. Que nós não tenhamos essa preocupação, mas que nós nos preocupemos em oferecer o melhor a Ti, ó Pai. O melhor, ó Pai. E eu sei, ó Deus, que o Senhor merece. Ó Deus, durante, ó Pai, essas terças-feiras que estaremos estudando esse salmo, queira, Senhor, dirigir os nossos corações, a nossa mente, de uma maneira especial para entendermos a profundidade desse salmo, ó Pai. E aprendermos, ó Pai, a desenvolver, ó Deus, uma posição de verdadeiros adoradores, ó Pai. Adoradores que atinjam os céus, ó Pai. E que a Tua glória possa, meu Deus, inundar as nossas vidas, inundar os nossos corações. E que, Senhor, nós possamos ser abençoados de uma maneira poderosa, meu Pai. E eu creio, Deus, que veremos milagres. A partir dos momentos, ó Pai, em que nós oferecermos o melhor a Ti, nós sabemos que, Senhor, também receberemos de Ti o melhor, ó Pai. Não o melhor desta terra, mas o melhor dos céus, ó Pai. Porque nós queremos o melhor dos céus, ó Pai. Nós queremos viver a grandeza dos céus, ó Pai. Porque, ó Deus, sabemos que do alto tem as melhores coisas para a nossa vida, ó Pai. Mesmo que seja como o apóstolo Paulo, em prisões, mas nós sabemos que o melhor é estar contigo, ó Pai. Visita a cada irmão, a cada irmã que está conosco através da internet também, ó Deus. Que ali os seus lares possam ser visitados pela Tua presença, meu Pai. Que eles possam ser cheios do Teu Espírito. Que ali também eles possam, meu Deus, desenvolver a adoração sem igual. Uma adoração perfeita e que as suas famílias possam ser curadas, salvas e libertas em Ti, ó Pai. Que ali, ó Deus, haja também o temor e que eles possam desfrutar das Tuas bênçãos, em nome de Jesus. Assim nós oramos e por fé te agradecemos. Amém, Jesus.